logo aí voltei. Chegamos agora ao episódio 9 da Jornada da Heroína. E esse episódio, ele vai falar sobre a etapa da jornada que se chama e a gente abraça a nossa sombra e a gente consegue dizer, ok, você faz parte de mim. Depois que a gente faz tudo isso, o que a gente precisa é se reconectar com o feminino. E aí, obviamente, a gente está falando do que eu venho falando em todos esses episódios, desse feminino que não é o feminino cunhado pelo patriarcado, mas o feminino que foi abandonado, esquecido, colocado de lado. A gente vai fazer essa aproximação do que é essencial para que a gente possa recuperar o contato com o nosso feminino. E a gente precisa recuperar o contato com o nosso próprio corpo, para que a gente possa fazer essa reconexão com o feminino. Não existe outro lugar onde essa conexão possa ser feita. Primeiro porque o que a gente perde quando a gente adentra nesse universo é exatamente o corpo. Lembram lá no comecinho, quando eu falei da história de Atena, que ela nasce da cabeça do próprio pai, então ela nasce daqui para cima, ela não tem contato com o corpo, ela nasce com uma armadura, e aí o que está por debaixo da armadura? Então, durante todo esse processo que a gente fez até agora, é como se a gente fosse se despindo dessas partes dessa armadura. E muitas vezes a gente está tão presa dentro da armadura que a armadura parece que está colada na nossa pele. E aí tirar pode fazer com que a gente fique em carne viva. Então, o que a gente precisa fazer agora é abraçar esse corpo, essa casa que a gente tem e entender que recuperar o contato, recuperar o amor por esse corpo é o próximo passo da jornada. E sem isso a gente não vai sair do lugar. A gente vai ter que enfrentar toda essa organização que se colocou no mundo de que existe um corpo certo, um corpo ideal, um corpo perfeito. E muitas de nós não vamos ter. Se a gente teve um dia, vai ter uma hora que a gente não vai ter mais. E como que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai resolver? Então, a gente aprende desde muito cedo que no nosso corpo crescem pelos em lugares que não deveriam crescer e a gente precisa arrancar. E aí isso vem com um custo muito grande. Por quê? Porque há um sofrimento muito grande em ter que arrancar. É real, dói mesmo, dói fazer depilação, dói. E por outro lado, a gente muitas vezes não consegue se desfazer dessa crença de que se eu deixar um pelinho a mais aqui ou ali, eu vou ser uma mulher desleixada. Na verdade, assim, hoje em dia a gente escuta isso, né? Essas feministas tudo peluda aí, como se uma coisa tivesse relacionada com a outra, né? Ser feminista significasse deixar os seus pelos crescerem, ou como se deixar os pelos crescerem fosse uma coisa pejorativa, quando na verdade ser feminista significa uma outra coisa completamente diferente. Aliás, uma coisa que todas nós deveríamos entender um pouquinho melhor e com bastante clareza, porque nós estamos aqui e eu só estou aqui hoje podendo fazer esse vídeo e gravar isso aqui por conta do feminismo. Se não fosse ele, provavelmente eu seria proibida pelo meu marido, que eu não tenho, de me expor e de me colocar nesse lugar de um ser pensante. Uma outra coisa que faz com que a gente tenha um problema constante com o nosso corpo é o fato da gente ficar menstruada. A menstruação, ela foi tratada e ela é tratada como se fosse uma tragédia, né? E aí a gente cresce com essa aversão a tudo, ao sangue, ao cheiro, ao ciclo, à dor, e aí vem a TPM e eu acredito que essa questão da TPM, ela tem uma raiz muito profunda nessa desconexão que a gente tem de nós mesmas, e ela vai falar muito profundamente sobre o ódio que nós temos do nosso próprio corpo. E isso é muito real. A gente vê isso desde da necessidade de domesticar o corpo, como se ele fosse um cavalo que a gente precisa treinar, né? Então, assim, vamos fazer 500 abdominais por dia, não sei quantas pranchas e sei lá o que mais,
para que o nosso corpo seja aceitável. Vamos botar não sei quantas químicas nos nossos cabelos, porque eles não podem ficar brancos, eles não podem ser encaracolados, eles têm que ter um padrão aceitável. E por aí vai. A gente direciona todo esse ódio para o nosso próprio corpo. O anseio por conectar-se com o feminino vai passar diretamente pela necessidade de se conectar com o próprio corpo e vai passar necessariamente pela necessidade de se conectar com o amor que a gente pode sentir por todas as nossas partes, sem que a gente diga, eu queria mudar uma coisinha aqui, ou eu queria fazer um negocinho ali. Eu arrumei algumas soluções para isso. Uma delas foi uma tatuagem que eu fiz. Eu tenho várias tatuagens, mas eu fiz uma tatuagem especificamente na minha perna. Uma tatuagem enorme que vai do pé até o bumbum, aqui. Porque eu ficava com muita vergonha das minhas pernas, da minha gordura, da minha celulite e de tudo mais. E eu fiz essa tatuagem porque eu estava dizendo para mim mesma que eu queria algo que eu olhasse e todos os dias eu olhasse para mim mesma e eu dissesse: como você é linda, olha que coisa maravilhosa. E para mim as flores têm esse poder, e então eu fiz isso. Essa tatuagem que para mim é um símbolo de autocuidado e de autoamor. Eu até confesso que eu passei a usar mais hidratantes e mais coisas para poder cuidar do meu próprio corpo depois que eu fiz essa tatuagem. Tem uma coisa que eu acho super interessante nessa etapa da jornada, é que a Marie Murdock, ela traz o mito de Oxum. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso pela primeira vez. Ela vai falar que Oxum nos ensina sobre criatividade e sobre beleza com esse contato com as águas, que é um símbolo para o contato com as emoções. E aí eu queria ressaltar uma coisa super importante, que é assim, Oxum, ela traz essa relação com as águas, mas se a gente for pensar em todas as formas com que a água se apresenta no mundo, a gente não poderia dizer que Oxum é uma deusa assim só da leveza, da suavidade, da beleza, né? Porque pense nas cataratas do Iguaçu e aquela potência que tem aquelas águas caindo ali. Aquilo é Oxum também. E não tem nada de um lago plácido e onde você vai ver a sua imagem refletida. Então a gente precisa entender que recuperar esse aspecto também essa potência da cachoeira e também aquela fontezinha, aquela nascente ali onde está começando a brotar aquela água. E aí tem um outro ponto que é fundamental, que é o seguinte: esse aprendizado, essa etapa, ela não é uma coisa que vai acontecer e pronto. Aprendi. Isso é um aprendizado para a vida toda. Cuidar-se, amar-se. É um aprendizado para a vida toda, porque a gente vai passar por várias experiências e pode ter um momento em que uma dessas experiências faça com que a gente traga à tona sentimentos que não são assim tão amorosos. Mas o importante é que a gente vá aumentando o número de experiências afetivas, positivas e amorosas com a gente mesma, para que a gente possa criar uma memória disso e essa sabedoria que a gente conseguiu construir. Eu vou terminar aqui esse vídeo fazendo uma citação de um parágrafo da Marie Murdock, e ela fala o seguinte: a heroína do mundo moderno tem de confrontar seu medo de recuperar sua natureza feminina, seu poder pessoal, sua capacidade de sentir, curar, criar, mudar estruturas sociais e formar seu futuro. Traz a sabedoria sobre a interligação de todas as espécies e ensina-nos a viver juntos nesse navio global e nos ajuda a recuperar o feminino em nossas vidas. Nós ansiamos por ela.